Olá, profs! Tudo jóia? Então, nesta oficina a gente vai falar sobre as ferramentas do Google para as escolas. Eu vou falar um pouquinho como que vai ser a oficina e depois vocês vão ficar vendo a tela do meu computador. Então, eu e o Thiago, a gente vai ficar interagindo dentro de algumas ferramentas e mostrando para vocês como que a gente faz essa interação. E também a ideia é que a gente consiga mostrar o potencial de todas essas ferramentas no nosso dia a dia, produzindo conteúdo, disponibilizando isso para os nossos alunos, compartilhando isso com os nossos colegas. Enfim, a ideia da oficina é esta. Eu vou dar aqui para vocês 3 dicas, eu estou dando essas dicas em todas as oficinas que eu estou fazendo, porque eu acho extremamente importante que a gente prepare um pouquinho do nosso tempo toda vez que a gente quiser fazer um curso ou uma oficina online. A gente sabe que é difícil, às vezes em casa a gente tem um monte de coisas, a gente tem outras pessoas que moram conosco na casa da gente, tem os filhos, enfim, tem os pets. Então, são dicas assim que vale para vocês para qualquer curso. Tenho certeza que muitos de vocês já até devem fazer isso. É uma coisa que eu faço sempre, toda vez que eu vou fazer um curso ou que eu vou fazer alguma leitura ou qualquer coisa no meu cantinho ali em casa. Então eu acho que vale a pena porque é muito simples, então eu vou compartilhar com vocês. A primeira dica é: crie um compromisso neste momento que vocês tiraram para fazer a oficina, para fazer o curso. Criem esse compromisso, combinem com as pessoas da casa de vocês que neste momento vocês vão estar concentrados ali num cantinho, que vocês precisam de silêncio para fazer aquilo ali. Então, ou até mesmo tem algumas oficinas, alguns cursos, algumas atividades que a gente até consegue envolver os filhos, envolver o marido, a esposa. Então, assim, se for o caso de envolver outros membros da família de vocês que estão em isolamento com vocês em casa, eu acho que isso daí é bem tranquilo, é bem legal. Mas criem esse compromisso, ou seja, vocês sozinhos ou em família. A segunda dica é: vivam esse compromisso. Então, se vocês tiraram aquele tempo ali para fazer um curso ou uma oficina, vivam aquele tempo ali, se dediquem, estejam ali de corpo e alma. Então, façam um cafezinho, tornem esse tempo agradável. Se couber, escutem uma musiquinha que vocês gostem, façam que o ambiente seja um ambiente agradável, que vocês queiram estar ali, para vocês conseguirem aproveitar o máximo possível do curso ou da oficina que vocês estão fazendo. E a terceira dica, que é uma dica que eu tenho certeza que a maioria de vocês já faz, que é a dica anotar para lembrar. Então isso já é uma mania de prof, então eu acho que vocês sempre que vão fazer qualquer tipo de formação, oficina, curso, vocês já sempre levam aquele bloquinho ou o próprio celular ali para fazer as anotações. Eu acho isso extremamente importante porque depois a gente anota as coisas que a gente entende, que a gente vai vendo e depois a gente consegue aprofundar alguns conceitos que nos interessam mais. Uma outra coisa legal que tem em todo esse mundo virtual é que a gente tem o recurso do pause. Como essas oficinas também vão para o YouTube lá no canal do Robopel, utilize bastante o pause depois para voltar e para ouvir de novo ou para ver como é que fez. Isso vale para todas as oficinas do Robopel. Tá joia? Em todas as minhas oficinas, eu estou falando para vocês essas palavras-chave que vocês estão vendo agora na tela. A palavra-chave desta oficina é facilidade. Então, isso serve, no final da oficina vocês vão ter acesso a um QR Code ou um link que vai levar vocês para um formulário. Este formulário tem algumas poucas questões, eu acho que são 7 ou 8 questões, no máximo 8, e até uma delas é a avaliação da oficina, que é extremamente importante para a gente saber o que vocês acharam da oficina, o que tem que mudar, o que tem que melhorar. E também, se vocês preencherem todos os dados ali, vocês vão receber um certificado desta oficina. Então eu vou mandar para o e-mail de vocês um certificado de vocês que participaram desta oficina e de todas as outras que eu estou fazendo aqui no Robopel. Isso é bem importante para a gente, tá joia? E nesta oficina ainda tem um propósito maior ainda para vocês mandarem o formulário preenchido. No final dela, eu vou falar de um desafio bem legal para a gente construir um projeto junto, utilizando todas as ferramentas lá
do Google, tá joia? Vamos acompanhar a oficina então. Agora eu vou mostrar para vocês a tela do meu computador. Aqui então está a página do Google. É uma página clean, limpa, sem complicações e que a gente faz pesquisas sobre qualquer coisa. O Google ele é meio que um oráculo, ele sabe tudo. Mas então será que eu encontro qualquer coisa no Google? Sim. Mas tudo que o Google nos fala é verdade? Não, nem tudo. E como a gente pode saber que a informação é confiável ou que não é confiável? Basicamente, a gente precisa analisar as fontes das informações que retornam das nossas pesquisas ou das nossas perguntas ao Google. Pois bem, por muito tempo usamos o Google como um oráculo, apenas como uma ferramenta de pesquisa. Mas a grande verdade é que existe muito mais coisas entre a nuvem e o Google do que supõe a nossa vã filosofia. Aqui então fica o menu com todas as ferramentas que o Google disponibiliza. Vocês podem perceber aqui que eu estou logada. Para quem não me conhece pessoalmente, essa fotinha aqui sou eu. Então, quando a gente loga numa conta do Google, a gente tem acesso a esse menu com todas essas ferramentas disponíveis. Então, hoje eu vou falar aqui para vocês um pouco sobre o Google Drive, que é a nuvem do Google, o Gmail, sobre a agenda do Google, o Meet, que é o software que a gente vai usar para reuniões e momentos síncronos de aula, os documentos do Google, as planilhas, apresentações e o Google Sala de Aula, que é o Google Classroom. Então, a gente vai começar pela nuvem do Google, que é o Drive. Mas o que é nuvem? A gente ouve muito falar em nuvem, às vezes a gente até usa a nuvem, coloca fotos e vídeos, muita gente usa a nuvem no nosso celular, mas a gente às vezes não tem muito claro o que é isso de nuvem. E a nuvem nada mais é do que um espaço de armazenamento de arquivos, que a gente tem a nuvem do Google, existe a nuvem da Apple, existem outras empresas aí que disponibilizam esse espaço de armazenamento para os seus clientes de forma gratuita ou paga, dependendo do espaço. E o Google ele é igual. Quando a gente cria uma conta do Google, a gente já tem disponível lá gratuitamente 15 GB de espaço onde a gente pode colocar todos os nossos arquivos, sejam eles quaisquer. E se a gente pagar por mais espaço, a gente também pode ter mais espaço dentro da nuvem do Google. Então eu vou abrir aqui o Drive para mostrar para vocês como é essa estrutura e como é simples mexer e interagir com os arquivos dentro da nuvem do Google. Aqui na esquerda, então, a gente vê toda a estrutura do nosso Drive. Então, aqui tem o meu Drive, que são todos os arquivos ou pastas que eu criei dentro do meu Drive. Aqui em cima, nessa parte de cima, nesse acesso rápido, ficam todos os arquivos recentes que eu acessei dentro da minha nuvem. Aqui são os drives compartilhados comigo, aqui são o que as outras pessoas, os meus parceiros de trabalho, que compartilham algum drive comigo para fazer algum trabalho colaborativo. Aqui em computadores é onde a gente acessa aos nossos arquivos do nosso computador. Então aqui serve para a gente fazer backup dos nossos arquivos. Embora a nuvem do Google ela seja muito confiável, nunca tive nenhum problema, nem as pessoas próximas de mim que utilizam a nuvem já há muitos anos nunca tiveram nenhum problema de perda de arquivos, é sempre bom a gente ter backup, principalmente daqueles arquivos, aqueles documentos mais importantes. Então, se não vai ser feito o backup no computador, pode ser feito o backup em alguma outra nuvem diferente. Então, é sempre interessante a gente ter essa política de backup dos nossos arquivos. Aqui são os compartilhados comigo, são arquivos ou pastas que os meus parceiros de trabalho compartilham comigo, onde a gente faz um trabalho colaborativo. Os recentes são todos os arquivos que eu abri recentemente. E aqui tem alguns marcadores que eu posso colocar com estrela para localizar com mais facilidade.
e a lixeira. Aqui eu acho que eu já havia mencionado para vocês que quando a gente cria uma conta do Google, a gente recebe inicialmente 15 GB de espaço na nuvem. Então aqui vocês podem ver que eu já tenho 60 GB, porque eu já utilizo essa conta há muito tempo, e por isso eu pago espaço de armazenamento. Mas isso é uma opção. Eu resolvi colocar os meus arquivos na nuvem e por isso eu pago por esse espaço. Mas 15 GB é bastante espaço, então vocês podem utilizar o Google e a nuvem do Google por um bom período aí de forma gratuita. Vou mostrar agora como que eu compartilho uma pasta no Drive com algum colega meu de trabalho. Então eu posso já compartilhar uma pasta existente no meu Drive, como também posso criar uma nova pasta no meu Drive ou dentro de outra pasta. Eu vou criar uma pasta nova aqui. Vou abrir a minha pasta, eu vou colocar um documento aqui dentro, depois a gente vai ver melhor como criar documentos. Criei então um documento, coloquei Google para professores 2020, Robopel 208. E eu posso compartilhar este documento, vou colocar aqui um título para ele. Já botou ali a primeira frase do documento, Google para professores 2020. Esse documento ele já está salvo, ele tem um sistema que salva os documentos a todo tempo, então a gente não precisa se preocupar com isso. Eu posso fechar ele já está salvo aqui dentro da minha pasta Google para Profs, e eu vou compartilhar essa pasta com um colega de trabalho. Eu cliquei ali na setinha, cliquei em compartilhar. E aqui é só eu colocar o e-mail da pessoa que eu quero compartilhar a pasta. Eu vou botar aqui o e-mail do Thiago, que já aparece aqui para mim. Posso colocar uma mensagem. Aqui eu posso escolher se o Thiago ele vai ser leitor ou se ele vai ser editor do documento. Eu vou deixar como editor porque eu quero que ele possa mexer no documento junto comigo e vou enviar para ele. Então, a partir do momento que eu fiz isso dentro do meu Drive, eu compartilhei essa pasta com meu colega e eu posso compartilhar qualquer pasta já existente ou qualquer pasta que eu venha criar com quantas pessoas eu quiser. E a gente pode trabalhar nos documentos dentro dessa pasta de forma simultânea, colaborativa. Outra ferramenta que a gente se acostuma a usar e depois ela faz parte do nosso dia a dia é a agenda do Google. Então, todos os meus compromissos e as minhas reuniões e aulas e lembretes, todas essas coisas eu tenho na minha agenda. E acredito que no iniciozinho, porque foi assim comigo, no início, a gente resiste um pouco ao uso da agenda do Google, porque parece que algumas coisas ali são complicadas, ou a gente ainda tem muita segurança em ter que escrever os nossos compromissos numa agenda de papel, numa agenda física, mas aos poucos a gente vai usando e a gente vai vendo que ela é excelente. Ela nos manda lembretes no celular sobre os nossos compromissos, ela pode nos mandar e-mail, então a gente tem como configurar várias coisas lá na agenda para ser do jeito que fica melhor para a gente.
E uma das coisas que é muito legal da agenda é que a gente consegue programar, nós assim que somos profs e que a gente tem aulas e muitos de vocês trabalham em escolas diferentes, a gente consegue programar todo o nosso semestre ou todo o nosso ano letivo na nossa agenda. E isso facilita bastante o trabalho, porque toda vez que a gente vai marcar alguma coisa, a gente vai ver, tá ali na nossa mão, no nosso celular, a gente consegue verificar toda a nossa agenda e todos os nossos compromissos do ano todo. Eu só vou entrar aqui para mostrar para vocês o quanto ela é simples assim e seguindo todo esse modo do Google de ser clean, de ser um ambiente limpo, sem muitas complicações, a agenda ela é também assim. Então aqui vocês vão ver o mês de vocês e para marcar algum compromisso basta vocês clicarem na data que vocês quiserem, vou escolher aqui dia 22 de julho, e clicar no horário que vocês querem marcar o compromisso. Aqui. Aqui adicionar um título, aí vai ser um título que faça sentido do compromisso de vocês. Vou botar aqui um título, reunião Google para professores. Aqui está o horário, porque eu cliquei ali, das 13h15 até as 13h30. Se eu quiser ajustar esse horário, eu posso clicar aqui. Eu posso botar das 13 horas. Aqui eu posso escolher se eu quero que seja o dia inteiro. Aqui eu posso dizer se eu quero que este compromisso ele se repita. Então, se eu tenho um compromisso todas as semanas, no mesmo horário, daí eu posso configurar aqui que todas as semanas e ele preenche isso na minha agenda de todo o tempo que eu precisar. E uma outra coisa muito legal, isso é recente até, o Google incorporou o Google Meet, agora no período de pandemia, na agenda. Então, toda vez que a gente marca um compromisso, uma reunião, um compromisso com outras pessoas, que aqui a gente pode adicionar os convidados, então aqui a gente coloca todas as pessoas que a gente quer convidar para este compromisso. Aqui eu vou colocar mais uma vez o Tiago como nosso convidado. Aqui já ficou aqui a listinha. Tá eu e o Thiago neste compromisso. E aí, quando a gente marca, então, esta reunião, ela já gera um link do Meet, que é o programa, que é o software que a gente utiliza para encontros síncronos. Aqui ele pergunta, ó, botei enviar, ele pergunta se quer que envie e-mail na agenda do Google Agenda para os convidados, eu vou dizer que sim, para enviar. E ficou marcada aqui a minha agenda. Quando tiver próximo deste horário, o Google ele vai me avisar, ó, tem a reunião agora do Google para professores às 13 horas, tá aqui o link para tu entrar na reunião. Entrar com o Google Meet. Tem mais uma ferramenta, então, que eu queria mostrar para vocês. Tem várias outras aqui dentro que a gente não falou, que são bem interessantes, que eu acho que vale a pena depois vocês explorarem e coloquem comentários se quiserem saber mais sobre uma ferramenta específica. Tem aqui o Jamboard, que é uma ferramenta muito legal de se usar. O Hangouts também, que é legal. Então eu vou falar, agora a gente vai falar um pouco sobre o Google Sala de Aula, que é uma ferramenta muito poderosa para a educação. Tem diversos recursos lá dentro, eu sei que muitos de vocês já podem até estar usando essa ferramenta. E eu vou passar agora para o Thiago e ele vai mostrar para vocês tudo que a gente consegue criar, ou um pouco de tudo que a gente consegue fazer com o Google Sala de Aula. Pessoal, então, Google Sala de Aula.
Essa aqui é a interface do Google Sala de Aula. Uma vez que a gente entra lá no classroom.google.com ou a gente acessa ele através dessa interface dos pontinhos aqui que o Google mostra todas as aplicações que a gente tem disponível, é com esta interface que a gente se depara. Claro, a minha já tem aqui várias disciplinas, algumas eu ministro, algumas eu sou aluno, mas poderia ser uma tela em branco. Vamos imaginar agora a seguinte situação. Eu sou um professor, eu quero criar uma disciplina. O que eu tenho que fazer? Para a gente criar uma disciplina, vejam esse botão aqui, criar ou participar de uma turma. Se nós somos alunos, nós vamos participar, e mais adiante eu explico como que funciona isso, ou então a gente cria uma turma. Estou dando um continuar. Nome da turma. Aqui, claro, vocês vão botar o nome da turma de vocês, vamos chamá-la de turma de alunos super inteligentes. Seção. Aqui eu vou dizer que essa turma de alunos super inteligentes, ela é uma turma do Robopel. Assunto. Estamos apresentando o Google Sala de Aula. Como não existe uma sala física do qual vai acontecer essa turma, eu vou apenas informar aqui que vai ser por Hangouts ou Google Meet. E aqui eu crio a minha turma. Percebam, aqui a gente tem a turma de alunos super inteligentes, né, que eu criei, Robopel, que é a seção, ou seja, o lugar onde essa turma está ocorrendo, e o código da turma. O que é esse código da turma? Lembra daquele botãozinho de mais que eu tinha falado lá no começo? Então, os alunos de vocês clicam naquele mais, colocam vou participar de uma turma, e esse código aqui, ó, quando eles colocarem lá no participar, eles vão cair aqui, exatamente nessa interface, que é onde vocês vão colocar os conteúdos de vocês. Aqui nessa interface nós temos várias opções. Aqui, por exemplo, nós temos o menu principal. Aqui é justamente uma forma que a gente tem para navegar sobre todas as nossas disciplinas. Okay? Então aqui, se eu quisesse entrar numa outra disciplina, bastaria eu clicar nela. E é o que eu vou fazer, justamente para mostrar para vocês uma disciplina que já ocorreu e que tem alguns conteúdos. Pronto. Essa aqui foi uma disciplina chamada Projeto de Sistemas de Recomendação, no qual eu ministrei na Universidade Federal de Pelotas no ano de 2018. Percebam que essa interface ela é muito, mas muito parecida com uma rede social. Ó, vocês percebem que aqui a forma da gente conversar com os nossos alunos é muito parecida com a do Facebook. Então, se eu escrever alguma mensagem aqui e clicar no postar, eu vou jogar nesse grupo, que é essa página principal do Google Classroom, e todos os alunos vão poder ver. Eu posso escolher algum aluno que eu queira mandar essa mensagem específica? Claro! Percebam que cliquei nesse botãozinho e escolhi para quem eu queria mandar. Posso mandar para alguma outra turma? Na verdade essa mensagem não era para essa disciplina, era para outra. Pode também, não tem problema. Mas deixando assim, nesse formato padrão, vai mandar para todos os alunos da turma. Eu posso mandar apenas texto? Não, a gente pode compartilhar também outras coisas. Por exemplo, eu posso compartilhar um link do Google Drive, né? No início do vídeo vocês viram lá que foi criado um documento compartilhado. Eu posso simplesmente navegar pelo meu Google Drive e compartilhar com essa turma. Exemplo, alguma atividade de escrever um projeto colaborativo. Posso compartilhar algum link, um link da internet, do qual tem alguma matéria interessante que eu queira compartilhar com os meus alunos. Um arquivo geralmente é um arquivo que está dentro do nosso computador. Ou seja, eu tenho lá um arquivo no Word, eu tenho lá alguma imagem, eu tenho lá algum outro documento que eu acho interessante e queira compartilhar com esses alunos, eu clico aqui. Ou
um vídeo do YouTube. Além de postar diretamente esse arquivo, eu tenho algumas opções interessantes. Imagine, por exemplo, e isso é muito comum quando a gente está preparando aula, nós temos conteúdos dos quais a gente já sabe que vai passar para esses alunos em algum tempo. Então eu posso pegar essa minha postagem e eu posso programar ela. Então eu posso dizer, olha, eu vou querer que essa minha postagem que eu acabei de escrever ali, ela vá se tornar visível aos alunos no dia 22 às 8 da manhã. Quando eu clico programar, essa mensagem só vai aparecer para os alunos nessa data especificada. Uma outra opção é salvar rascunho. O que significa salvar um rascunho? Comecei a escrever, não terminei, deixo salvo para terminar depois. A habilidade que a gente pode ter e utilizar no Google Classroom são as atividades. Nas atividades, como vocês podem ver aqui, existem várias atividades que eu já havia programado nessa disciplina. Posso vir aqui nesse botão, criar, e aqui eu escolho. Se eu quero fazer apenas uma atividade, que é descrever algo para ser feito por esses alunos, uma atividade com teste, no qual pode ter uma tarefa na qual os alunos respondem algum questionário ou fazem alguma outra atividade do qual eles têm que entregar para nós e a gente vai avaliar e também dar uma nota mais objetiva. A gente pode lançar uma pergunta para esses alunos, a gente pode compartilhar algum material de apoio ou reutilizar alguma postagem. Nós temos aqui, por exemplo, o Google Agenda, que já foi falado também nesse vídeo, e a pasta da turma no Google Drive. O que significa essa pasta da turma no Google Drive? Toda vez que a gente cria uma sala de aula aqui no ambiente do Google de sala de aula, ele automaticamente coloca uma pasta lá no nosso Google Drive. E essa pasta, ela fica compartilhada com todos os alunos da disciplina. Então, todos eles podem usar esse local como um ponto para compartilhamento de arquivos, para organizar informações, para trabalhar em conjunto, compartilhando documentos, ou sejam apresentações, ou outros tipos de arquivos entre si para realização de trabalhos, enfim, todo aquele conceito de nuvem e compartilhamento que o Google nos permite. A opção que a gente tem é visualizar quem são as pessoas, quem são nossos alunos, quem são os professores da disciplina. A disciplina pode ter mais de um professor? Claro que ela pode, basta a gente vir aqui e convidar outros professores. Os alunos. Bom, o aluno não conseguiu, por algum motivo, colocar aquele código e vocês sabem o e-mail dele. Convidem esses alunos através dessa opção. E aqui nós podemos fazer algumas ações. Por exemplo, lembre-se sempre do seguinte, quando nós temos uma funcionalidade onde a gente tem uma caixa de seleção no topo de todas as outras opções, quando a gente clica nela, tudo é marcado automaticamente. As ações que a gente tem, bom, envia um e-mail, remove, ou silencia na turma. Era bem rápida, essas são as funcionalidades principais do Google Sala de Aula. Qualquer coisa, mandem mensagem, mandem suas dúvidas. Estamos aí para ajudá-los. Um forte abraço. Agora então, que eu e o Thiago a gente mostrou para vocês como utiliza toda a suíte de aplicativos lá do Google. A gente mostrou como interage lá e qual a principal característica de todos esses aplicativos, que é a colaboração, a gente criar projetos colaborativos, tanto projetos quanto conteúdos, qualquer coisa que a gente possa criar de forma colaborativa. Então, eu vou deixar aqui um desafio para todos aqueles profs que são os profs bons mesmo, que gostam de desafios, que gostam de projetos, e eu tenho certeza que o resultado final desse desafio aqui pode ser muito legal e pode dar um resultado muito jóia para vocês, para nós todos. Então o desafio é: preencham lá o formulário que vocês vão ver aqui no finalzinho, o QR Code na tela ou o link para acessar o formulário. Através dos dados que vocês colocarem lá, além de ganhar um certificado, além de me dizer como foi a oficina, o que eu posso melhorar, se vocês gostaram ou não gostaram, podem ser bem sinceros,
Eu também vou enviar para vocês um convite para vocês colaborarem num projeto. Este projeto vai ser para a gente construir toda uma oficina que lá, quem estiver participando do projeto lá, a gente vai definir qual é o tema do projeto, para quem vai ser esta oficina, se a gente vai fazer para professores ou para alunos. Enfim, a gente vai fazer tudo através das ferramentas do Google, conforme a gente mostrou aqui para vocês. Então, todos os profs que me ajudarem nesse projeto, que colaborarem nesse projeto, serão todos autores deste projeto. Depois, no final, a gente vai postar esta oficina, que pode ser um vídeo, pode ser um e-book, pode ser um tutorial, e tudo isso a gente vai definir lá no projeto, trabalhando juntos, inclusive até o tema. Então a gente vai postar e vai dar os créditos para todo mundo que participar desse projeto. Tá joia? Aqui então vocês ficam com o QR Code para acessar o formulário, preencher os dados lá que eu falei. A palavra-chave dessa oficina, que é facilidade. Então é só acessar lá, eu vou enviar o certificado para vocês e vou enviar o convite para vocês colaborarem com o projeto. Tá joia? Muito obrigada!